Hoje, você vai mergulhar na história completa da Bíblia, compreendendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden, até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, ao terminar de assistir a este vídeo, você não será o mesmo, e seu amor pela Palavra de Deus aumentará ainda mais. É claro, isso só acontecerá se você abrir seu coração à Palavra de Deus. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, este vídeo o ajudará a compreendê-la, e tenho certeza de que, após tudo o que será ensinado, você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio, antes mesmo do início. Havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade, não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus e viviam em deleite no jardim de Deus, como mordomos da criação divina. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi mergulhada nesse abismo de depravação total, pois estávamos todos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúme, Caim matou seu irmão, fazendo-o o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sêven, e você atrai prazer, linhagem santa comprometida em se urgir e transformá-lo de volta para Deus. Contudo, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu exterminar o homem que havia criado da face da terra, mas havia um homem justo, Noé. Portanto, Deus derramou julgamento através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que haviam construído. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão deixou sua terra e sua parentela e tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde quer que fosse. Isso continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma nação numerosa, e todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos pelo cumprimento da palavra de Deus. Então, Sarai, sua esposa, não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abraão para coabitar. Assim, nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, os inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e o mandou sair de sua tenda e contar as estrelas no céu. Então, ele lhe disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90 quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada, e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, e Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá eles se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram assombrosamente. Após 400 anos no Egito,
Eles saíram sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que totaliza aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida continuou. O que deveria durar 3 meses levou 40 anos devido à incredulidade do povo e aos 12 espias que foram enviados para explorar a Terra Prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista e incitaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, eles se sentiram como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias fiéis, entrassem na Terra Prometida. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia em que espionaram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de peregrinação, temos 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. Mas ainda havia muita terra a conquistar. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo à Terra Prometida através de um chamado de Deus e um empoderamento extraordinário. Após a morte de Josué, uma longa fase de 330 anos de governo teocrático começou, chamada de Período dos Juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia devido à dureza do coração do povo de Israel. Eles foram oprimidos por muitos inimigos. Neste tempo, Deus levantou líderes de grande estatura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, uma nova fase surgiu: a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus reinasse sobre eles. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul reinou por 40 anos. Ele começou bem e terminou mal. Abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, crueldade e, finalmente, rebelião e apostasia. Do Jordão, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo durante o qual foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o venceu no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para curar e para libertar. Espero que você tenha aprendido sobre esta história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se, ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e prover o que você precisa. Vá para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus, ele o ouvirá. Que Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever.